Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análise de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer uma lista aí de fechamento do ano de 2023 com 10 fundos imobiliários aí para avaliação do investidor, né? Pensando em investimentos aí ao longo do ano de 2024. Então vamos trazer aqui em detalhes aí 10 fundos, né, com os detalhes básicos. Vários deles, inclusive, a gente já tem vídeos no nosso canal, né? Vamos deixar o link lá no final da playlist nossa de fundos imobiliários e também uns links específicos aí dentro do vídeo. Caso você queira se aprofundar, ver um pouco mais em detalhes, um vídeo específico de cada fundo imobiliário, a gente deixa o link aqui também. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Então, para começar o vídeo aqui, né, a gente vê hoje várias notícias a respeito de fundos imobiliários ali, né, seleções de fundos imobiliários para 2024, fundos imobiliários que são favoritos aí, os melhores fundos para investir em 2024. E um detalhe importante, a gente está naquele momento em que vários fundos fazem a sua reavaliação dos imóveis, então é esperado aí alguma valorização de valor patrimonial de vários fundos ali, né, nesse momento aí de reavaliação. Uma vez que agora temos um cenário um pouco mais claro, principalmente aí a respeito de receitas de vários imóveis, né? Isso ajuda na avaliação. E vamos começar então, sem enrolação, né? O primeiro fundo da nossa lista aqui, um fundo de papel, KNSC 11, né? Então é um fundo que ele tem uma indexação 40% ao CDI e 57% ao IPCA. Então temos aí uma taxa média de CDI mais 3,64 e o IPCA mais 8,24. Os principais setores, a gente tem a área residencial, escritórios e logísticos, são os principais ativos ali envolvidos nesse fundo. Aqui é uma lista, um breve resumo da demonstração de resultados. Então é um fundo ali que em novembro ele gerou um resultado de 11 milhões, né? Ele já gerou resultados bem melhores, né? A gente observa ali em março, por exemplo, né? Então, momentos com inflação um pouco mais alta, aquele percentual de correção da inflação ele fica relevante. Mas é um fundo ali que atua nas duas pontas, seja na inflação, seja no CDI, né? E ele tem um resultado gerado aí de 7 centavos por cota. É um fundo que tem um valor de cota mais baixo, né? Então 8,76. Ele está com 0,97 em relação ao seu valor patrimonial e a rentabilidade é em 12 meses de 15,57%. Então é um fundo aí da Quinéia, é um fundo interessante aí na área de papéis. O segundo fundo da nossa lista é o HGCR11, né? Então é um fundo que de papéis também, né? Vários CRIs ali, a gente vê a participação ali dos devedores, né? Roger Mack, Almeida Júnior, Grupo Pão de Açúcar, né? Globo, JSL, alguns devedores aí bastante conhecidos do público em geral. Ele tem uma concentração na região metropolitana de São Paulo, 53% aí dos ativos, né? Mas tem uma distribuição ali, o restante dos ativos é bem distribuído aí ao longo do país. Ele tem uma taxa de IPCA mais 7,7%, 61% do seu patrimônio líquido está com essa taxa, e 38% com CDI mais 3,4%. Então, a gente tem aí uma participação importante na área de logística e na área de varejo, né? Então, 38% e 39%. Residencial vem logo em seguida com 19%. E aqui temos uma tabela de riscos, né? De classificação de risco dos diversos instrumentos, a metade, quase a metade ali do lado esquerdo ali estão de A- para cima, né? De rating. As receitas dos CRIs, então em outubro e novembro, né, a gente teve aí 15 milhões, 15,5 milhões de receita do CRI, e ele tem uma participação menor em fundos imobiliários também, que deu 1,4.
Então é um fundo ali que ele teve um resultado líquido de 14,5, mas distribuiu 15,4 usando parte aí da sua reserva que acumulou nos meses anteriores. Então, a sua cota aí na casa de R$ 104, ele está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial e a sua rentabilidade na casa de 15% aí no último ano. Vamos agora para o terceiro fundo, RSR11, que também é um fundo de papéis, né? Então ele tem aí uma concentração 54% dos ativos no estado de São Paulo, né? A gente tem aí a área de incorporação, seguido para loteamento e hotéis, né? São as três principais áreas desse fundo. 50% dele está indexada ao IPCA normal, mais 28% é IPCA sem variação negativa, ou seja, são 78% indexados à inflação, né? Então temos aí IPCA mais 8% e 18% ao CDI, CDI mais 4%. Temos aqui o resumo dos últimos resultados, então ele teve uma receita ali na casa de 22 milhões de reais. Então o fundo, com esse resultado, né, ele teve um lucro líquido de 20.500 e distribuiu bem próximo disso, aí na casa dos 77 centavos por cota. A sua cota está na casa de R$ 82. Ele está com um desconto bom em relação ao seu valor patrimonial, 0,86, e tem uma rentabilidade acumulada de 10,87. É uma rentabilidade um pouco mais baixa aí, se considerarmos que é um fundo de papéis. Vamos sair então dos fundos de papéis, né, e para um fundo de shopping, o HGBS11. Ele tem a participação em vários ativos, destaque para o Shopping Penha, West Plaza, Parque Dom Pedro, são os três principais ativos. A maior parte deles, 88%, no estado de São Paulo, né, então tem uma certa concentração no estado de São Paulo. O fundo possui uma alavancagem aí de pouco mais de 200 milhões de reais, uma parte a IPCA mais 8 e outra a CDI mais 2,4%. Um ponto de atenção nesse fundo, né? Ele aumentou a vacância ao longo do ano de 2023 e desde o meio do ano para cá, né, ele tem apresentado aí uma tendência de queda nessa vacância, mas é sempre importante aí ficar atento a essa questão. Sua receita na casa de 3,8 milhões de reais, né? A receita imobiliária, né? Ele tem outras receitas também, né? Fundos de investimento imobiliário e tal. A sua despesa financeira chama atenção, 1,9 milhões, né, que é a despesa em relação a esses instrumentos de dívida que o fundo possui, e um resultado aí de 16,3 milhões de reais. É um fundo que tem um valor de cota mais alto, então ele é negociado a R$ 220, né? E seu dividend yield médio aí nos últimos 12 meses foi de 0,74% ao mês. Então, essa é o resumo aí do HGBS11. Vamos trazer agora outro fundo de shopping, o XPML11, né? É um fundo ali que ele tem a participação mais relevante no Catarina Fashion Outlet, lá em São Roque, né? 16%. Cidade Jardim, Shopping da Bahia e Internacional Shopping, né? São os principais ativos desse fundo. 65% na região sudeste, 25% no nordeste e 10% no norte. Aqui temos a evolução da vacância. Ela aumentou um pouco ao longo de 2023, exemplo do que aconteceu com a HGBS, e desde o meio do ano para cá tem diminuído. Chama atenção, né, alguns meses específicos com um nível de inadimplência bastante elevado, né? Então, esse é um ponto de atenção do fundo. Ele também possui alavancagem, né? Então, a gente tem aí os valores mais significativos ainda de alavancagem do que o HGBS, né? A gente pode ver isso, passa de 600 milhões de reais. Maior parte aí IPCA mais 7,3%, né? Tem CDI a 2,7%. As receitas, o fundo tem uma receita na casa de 31 milhões de reais. E as despesas, né, despesa financeira de 2,4 milhões de reais. Então, está resultando aí um rendimento de 0,85 por cota. Sua cota é negociada a R$ 113, né? E o seu dividend yield médio nos últimos 12 meses aí, mensal
tem sido na casa de 0,73%. Saindo da área de shopping centers, vamos para a área de renda urbana, o HGRU 11, né? Então ele é um fundo que tem a participação relevante em varejo alimentício, né? Área educacional e varejo de vestuário. 80% dos seus contratos são atípicos. Ele tem uma concentração ali de 66% dos imóveis no estado de São Paulo, né? Mas tem uma distribuição importante, região sul e nordeste também, né? O maior locatário é o Carrefour, com quase 40%, a Eduquiesse é 18% e Pernambucanas 17,6%, são os principais. Temos aí no seu patrimônio uma necessidade de pagamento de 186 milhões de reais devido às aquisições recentes, né? Mas aí a gente percebe que esse valor perto do patrimônio total, né, está relativamente tranquilo. A sua receita de quase 15 milhões de reais no último mês, as despesas financeiras de 700 mil reais, né? Então, o resultado aí de 17,6 milhões, ele distribuiu 15,6. Então, é um fundo que distribui até bem menos aí que o seu resultado. R$ 133 reais a cota aproximadamente e tem um dividend yield médio mensal de 0,74%. Indo agora para a área de logística, a gente tem o BTLG 11, né? Esses daqui são os principais imóveis dele, né? O Mauá, o Jundiaí e o SBC, né? O Mauá com 14, o Jundiaí 12 e SBC 10% da sua receita. 82% da sua área está no estado de São Paulo. O indexador 86% é pelo IPCA 14 e GPM. Os inquilinos, né? A gente tem o setor de logística puxando aí a maior parte. 44% dos contratos são contratos atípicos. Ele possui uma alavancagem de 227 milhões de reais, né? Então aí são diversos instrumentos, a maior parte deles a IPCA mais 5,9%, mas também tem uma parcela aí a CDI mais 2,95%. A sua receita de 14,6 milhões de reais no último mês, né, dando um lucro operacional líquido de 14,4. E aí o fundo, né, teve um resultado imobiliário aí final, né, do fundo de 16,5. Ele distribuiu acima, né, então distribuiu 21,6. Esse é um ponto de atenção ali, provavelmente ele não vai manter esse valor aí por tanto tempo, né? R$ 100 a sua cota, aproximadamente seu dividend yield médio dos últimos 12 meses em 0,74% ao mês. Agora vamos para um setor que sofreu bastante ali durante os últimos anos, né, de lajes corporativas, o PVBI 11, né? Então é um fundo ali que ele tem uma participação relevante no Park Tower com 51% da receita do fundo, é um nível de concentração interessante. Inclusive fizemos um vídeo bem recente dele ali. Pode dar uma conferida no canal que se você quiser entrar em detalhes aí desse fundo, tem lá os detalhes bem mais aprofundados. 52% na área de saúde, né? 20% área financeira, então esses são os principais locatários. 58% com IPCA e 31% com IGPM. A Prevent Senior, né, é a maior locatária ali, né? Depois a UBS, o China Construction Bank. A maior parte dos seus contratos são contratos típicos. E aí a locação, né, a gente tem aí o Park Tower respondendo aí por uma parcela relevante, mais da metade da receita do fundo. É um fundo de porte um pouco menor, né, ele tem aí 7,6 milhões de reais de receitas, é um resultado aí de 6,5, né? E ele distribuiu um valor também no último mês aí acima do seu resultado, né? A sua cota perto de R$ 101 e o seu dividend yield médio nos últimos 12 meses aí por mês, ele foi de 0,64.
Vamos agora para a área agro, né? A gente tem o RZTR11, né? Que é um fundo ali que investe em diversas fazendas, né? Principalmente aí na região norte e nordeste do país, voltados aí para soja, milho, né? Ele tem uma receita mobiliária aí de 17,8 milhões de reais no último mês, e com isso aí ele distribui um resultado de 17,4 milhões, 1,57 por cota. É um fundo aí que tem a sua cota perto aí dos R$ 100, né, R$ 102, e um dividend yield médio mensal de 0,94%. Então, é um fundo aí que, na minha opinião, ajuda a dar uma boa diversificada na carteira, né? Ele tem uma característica bem diferente aí. E fechando a lista dos 10 fundos imobiliários, a gente tem o XPSF11, que é um fundo de fundos, né? Então ele tem um investimento ali, 86% dos seus ativos são fundos, maior parte deles focados aí para a renda, né? 34% são de papéis, né, instrumentos de dívida, CRI, temos 15% escritório e 15% logístico, né? Então essa distribuição aí dos fundos. Aqui estão os CRIs que ele possui diretamente no seu patrimônio, todos eles vinculados, indexados a CDI, né? Então CDI mais 2,1 até CDI mais 3%. A sua receita no mês de outubro de 3,3 milhões de reais, resultado aí de 2,8, né? Ele distribuiu também um pouquinho acima aí do que usando aí a reserva de últimos meses, né? Então fez uma distribuição um pouco maior. A sua cota é um valor de cota baixo, 7,92, e o seu dividend yield médio mensal de 0,96%. E fechando então com um resumo aqui, né, com os principais ativos, né, caso você queira fazer um investimento em todos eles ali, né, esses são os valores aí da maior parte dos ativos, a sua renda mensal, né, e aí convertendo aí para um dividend yield anual, né? Então temos aí de várias faixas. É evidente que os de papel apresentam um dividend yield mais alto, mas cuidado, né? Esses instrumentos de dívida ali, né? Realmente eles costumam ter um risco aí relevante. E se você fizer a aquisição de uma cota de cada fundo desse, você vai gastar quase R$ 1.000, 975, e para um rendimento de 9,10 por mês, né? Então aí um dividend yield médio de 11,19%. Só uma simulação aí, caso você queira adotar aí essa carteira. E espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui, como eu comentei, uma playlist com os diversos análises específicas de vários fundos imobiliários aí que a gente fez análise recentemente. Fique à vontade para dar uma olhada caso tenha interesse ali em se aprofundar um pouco mais em algum deles. E caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, né? Deixar o comentário, o que você achou dessa lista de fundos, né? Isso daí é muito importante para a divulgação do nosso canal.